Vamos conversar sobre um equilíbrio essencial, o triângulo entre alimentação, agricultura e nós. A agricultura, que há milhares de anos nos fixou e permitiu a civilização. O ambiente, que é o melhor ativo do agricultor. Dele vem o sol e os nutrientes. O sol para a fotossíntese, o carbono que ajuda a crescer as plantas e a água na medida e no momento certo. Hoje, num clima que mudou, nós precisamos de fazer cada vez melhor agricultura. E esse é o tema de mais uma Hora de Agir, da série de programas Amor à Terra, onde nós vamos conversar com o Ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes. Há 8.000 anos, no Antigo Egito e na Mesopotâmia, o ser humano desviou pela primeira vez a água dos rios para irrigar a terra. E foi lá perto, nos rios Nilo e Eufrates, que escavou canais, ergueu diques de terra e argila e, com isso, nasceu a agricultura, nasceu a civilização. Durante séculos, a irrigação foi feita por inundação. Eficaz, mas cheia de perdas. Evaporação, salinização, erosão. Só no século XX, com a engenharia moderna, surgiram os sistemas de aspersão e depois o gota a gota, um salto de eficiência. Água entregue diretamente à raiz da planta. Este é um método que hoje cobre mais de 10 milhões de hectares em todo o mundo. Mas a agricultura é mais do que água. Ela precisa de terra fértil, de nutrientes e, muito importante, de biodiversidade. Precisa também de ar limpo, de sementes, de energia. E precisa de pessoas, trabalhadores, técnicos, cientistas com conhecimento e inovação. Estes são os fatores de produção que alimentam o mundo. E em Portugal é no Alqueva que muitos deles se encontram. E é aí também que começamos a nossa conversa. Senhor Ministro, ao olhar aqui este magnífico Alqueva, nós podemos concluir que este é um exemplo de como o regadio muda uma região. E é um exemplo de que este investimento e estes investimentos dão retorno ao orçamento do Estado. Ou seja, contribuem para a coesão territorial, para a nossa produção agrícola, contribuem também para as nossas exportações e depois dão recursos financeiros, cerca de 330 milhões de euros por ano, para o orçamento do Estado. É um investimento que já se pagou a ele próprio. Nós precisamos hoje de reservas de água. E aquela crítica que muitas vezes é feita ao facto de precisarmos de barragens para este clima que mudou, é algo que hoje, ainda mais nós tínhamos aqui uma seca ainda o ano passado no Algarve e hoje temos estes comboios de tempestades. Nós precisamos de guardar esta água. Precisamos de guardar, infelizmente ainda temos alguns radicais, como eu lhes chamo, que preferiam o deserto. E as barragens são importantes, não só para quando temos muita água, por exemplo, para a reter e evitar inundações e fazer uma gestão de cheias, mas também temos épocas de seca e é importante armazenarmos essa água para combatermos a seca, ou seja, elas ajudam a combater os fenómenos extremos cada vez mais climáticos e permitem que os territórios possam estar ocupados, que a biodiversidade exista, que se possa avançar para o objetivo da segurança alimentar, que é importantíssimo à escala global, e, portanto, são instrumentos essenciais. E mesmo há 30, vamos nos sentar aqui, mesmo há 30 anos, quando foi construída esta barragem, já houve esse cuidado. Um cuidado que hoje, com o avançar do tempo e com mais sensibilidade, poderá existir também nos novos investimentos que estão a ser preparados e que vão aumentar essas reservas de água, como é o caso do Pisão e talvez Girabolhos. Girabolhos era importantíssimo que tivesse avançado e, infelizmente, não avançou, vai avançar. E, portanto, estes investimentos são importantes, alguns alteamentos de barragens, construções de novas barragens, interligações, mas não é propósito que é amplo, que é um propósito até de proteção civil, como estamos a falar, mas depois de economia, de coesão territorial, de água para consumo humano, de água para a agricultura, ampliação do objetivo produção agrícola em termos de mais hectares para
o regadio, biodiversidade, a possibilidade destes espaços funcionarem também como espaços para a reposição do caudal ecológico sempre que necessário, são investimentos que não são despesa. Nesse projeto Água que Une, nós precisamos também aqui de cuidar muito da eficiência hídrica ou da ultra eficiência, porque muitas vezes falam das perdas, mas e nós na agricultura ainda temos algumas perdas nos canais de distribuição de água. Como é que vê esse problema e a abordagem muitas vezes crítica que é feita quando os agricultores não consomem água, utilizam a água, não é? E transformam, E transformam em em, alimentos. em alimentos. Há aí um ponto importante que é a redução das perdas. Deve ser o primeiro objetivo, diminuir perdas, quer nos sistemas de abastecimento para a água para consumo humano, quer na agricultura. A agricultura já fez um enorme esforço, aumentou a sua eficiência, a redução de perdas, em 19%. E, portanto, tem uma eficiência na ordem dos 84% neste momento. Mas ainda há um trabalho a fazer No para debate esse público objetivo. fala-se muito de muitos canais que estão muito envelhecidos, alguns da década de 50 do século passado. Está previsto investir também No nessas Água que Une, infraestruturas? a recuperação é um dos objetivos e a redução de perdas é o primeiro passo. Nós temos de gerir bem a água de uma forma eficiente, de poupar. A agricultura também faz o seu trabalho quando utiliza e está a utilizar sistemas cada vez mais eficientes, conta-gota, agricultura de precisão, portanto, uma agricultura cada vez mais moderna e às vezes também não há essa percepção. Nós falámos do regadio, mas a maior parte da agricultura é em sequeiro, o nosso agro-silvopastoril. E nós temos hoje um problema com o solo. Há muito solo que está a ser muito maltratado, portanto, falta matéria orgânica, falta um cuidado da parte dos agricultores e da parte até da política, no sentido de haver uma política direcionada para o solo. Enquanto ministro, como é que vê esse problema ou esse desafio? Também é sempre a percepção que nós com o PEPAC, as medidas agroambientais, as medidas todas que temos em termos de proteção ambiental dos solos, rotação, nós fazemos esse financiamento, no fundo. Mas essa proteção é essencial e o Observatório do Solo também está aí para, no fundo, nos ajudar. Essa preocupação significa também uma preocupação que temos em termos da biodiversidade, mas da sustentabilidade, daquilo que não pode ser o imediato. Mas para não termos o imediato e sermos concorrenciais, e para termos essa proteção que queremos, e por isso as medidas agroambientais, que no fundo apoiam os agricultores a terem uma melhor utilização do solo, a não usarem determinados produtos para, no fundo, o protegerem e a fazerem pousio, por exemplo. Tudo isso está na política agrícola comum. Mas nós, por exemplo, tivemos aqui nestas culturas perenes de regadio, tivemos o problema resolvido quando houve seca, porque tínhamos reserva de água, mas houve muita agricultura de conservação, o agro-silvopastoril, que devido ao facto de não haver regadio privado, não haver pequenas reservas de água, alguns animais morreram. Isso seria uma área que no futuro devíamos olhar também para ela com mais cuidado? Sabe o que é que nós fizemos? Nós fizemos a aprovação de muitas charcas. Agora espero que não haja impedimentos ambientais para a construção de charcas que são absolutamente essenciais para defender o ambiente. Mas o solo sendo um recurso não renovável e estando a existir este problema da erosão do solo, na sua opinião, é através desse apoio a essa agricultura de conservação, à agroecologia, que nós podemos melhorar toda esta agricultura de sequeiro? É a agroecologia, mas depois também a água também tem, por exemplo, é um fator importante, porque o regadio ocupa 20% em termos globais daquilo que são os solos que produzem alimentos. Mas esses 20% da área dão 40% de alimentos. Exato. E esses 20% da área dão 60% dos cereais. Portanto, também é importante que se utilize a água precisamente para proteger outros solos que de outra forma não todos eles utilizados. E que depois possa haver esta rotação. E há aqui um aspecto também muito importante.
que eu tenho insistido muito nele, que é a investigação. Eu estive lá em cima, em Braga, no Centro de Germoplasma Vegetal, aqui no Centro de Melhoramento de Plantas em Elvas, em que é feito esse melhoramento genético. É importante na questão do clima que mudou, as plantas precisam de ser mais resistentes, mas está-se a perder muitos investigadores, está-se a perder conhecimento. Como é que vê este problema? Em primeiro lugar, o germoplasma vegetal em Braga também serve de arca de Noé É a Arca de Noé. das nossas variedades. Com colaboração internacional, que está inserida numa rede. Sim, sim, e com o depósito de sementes no Polo Norte, lá está, nem sempre há esta percepção. E depois também tudo aquilo que falou de Elvas, e o INIAB em Elvas, e o melhoramento Da variabilidade de genética, não é? variedades, precisamente para serem mais resistentes a pragas, a doenças. Como é que eu vejo isso? Com a necessidade, porque nós temos excelentes centros de investigação, de colaborarmos à escala da União Europeia. Há na Europa agora já o Horizonte Europa, que é um programa de investigação dos maiores do mundo. No próximo quadro financeiro plurianual teremos uma coisa que chama Fundo Europeu para a Competitividade, onde o Horizonte Europa está lá dentro com 170 mil milhões de euros. Porque é que isto é importante? Porque nós temos questões que estão à escala da União Europeia. Isso não significa que não façamos o nosso trabalho como estamos a fazer. Mas é nessa participação que, por exemplo, aqui em Elvas, nós chegámos a ter 200 investigadores no Centro de Melhoramento de Plantas. Hoje temos 30. E os 30 que lá estão a atingir a idade da reforma. Isso é um problema que também não é só do Centro de Melhoramento de Elvas, é um problema da agricultura, que é a renovação geracional. Como é que nós podemos transmitir esse conhecimento que depois as pessoas se reformarem e acabamos por perder? Olha, nós fizemos uma espécie de um choque em termos de investimento para a renovação geracional. 253 milhões de euros para novos projetos para agricultores. O pagamento, o reforço para o dobro daquilo que é o montante para a instalação, que se tiver exclusividade pode chegar aos 55 mil euros, se for numa região menos desenvolvida, e 50 mil euros em qualquer outra região. Montantes para o investimento, o apoio até aos 400 mil euros, sendo que o máximo que se pode dar é isso, mas com cofinanciamentos no mínimo de 50%. São muitos os professores de ciências agrárias, alguns já passaram aqui pelo Hora de Agir e publicamente têm manifestado uma crítica ao ensino das ciências agrárias em Portugal. Isto é, existe o ensino de ciências agrárias devia ser muito parecido com a medicina, em que ao lado da universidade há um hospital. E nós, embora algumas universidades tenham um campo, não têm aquelas herdades, as unidades experimentais com o financiamento previsível ao longo dos anos. Há alguma mudança prevista para alterar esse modelo de ensino de ciências agrárias em Portugal? Nós temos tido uma forte relação e ação com o Ministro da Educação. Inclusivamente as escolas profissionais agrícolas, por exemplo, estavam esquecidas. Estavam, como alguém disse, num ângulo morto, e elas estão também absolutamente essenciais neste objetivo de termos ensino profissional, ensino superior, investigação. E é verdade o que diz, eu posso lhe dizer aqui algo que eu nunca disse publicamente: o sítio onde eu vi mais brilho dos olhos dos alunos, mais vontade de estar com os seus animais, foi na Escola Profissional de Ponte Lima, e noutras escolas profissionais onde há esse contacto, produzem vinho, onde têm os cavalos, onde fazem o tratamento, onde tem esse relacionamento de fundo também com os seus animais, com a sua produção, com a sua horta, e essa relação de colocar o conhecimento no terreno, e para isso é preciso que o terreno ali esteja, é absolutamente essencial. Neste acordo entre a União Europeia e o Mercosul, abre-se aqui uma oportunidade também para a agricultura portuguesa, nós levarmos os nossos excelentes produtos a outros mercados. Mas há também ameaças. Como é que vê estes desafios neste novo quadro que agora temos? Tem-se dito muita mentira em relação
ao Mercosul. Mas é verdade que é uma oportunidade para... É uma grande oportunidade e é um desafio, mas tem sido muitas mentiras. Até parece que nós não importamos ou não comemos já há muito tempo picanha do Brasil, ou da da Argentina ou do Uruguai. Em primeiro lugar, é preciso que se perceba, quando falamos de Mercosul, estamos a falar de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 270 milhões. Todos sabemos que destes 270 milhões há 212 milhões que falam português, são brasileiros, têm uma relação connosco. Temos aí logo uma oportunidade em termos do vinho, do azeite, dos nossos legumes, até das frutas. São muito apreciados no Brasil. Muito toda a gente fala muito apreciados, mas aquelas taxas prejudicam a entrada. Depois, sim, o vinho chega a um preço no supermercado, um valor... O vinho pode ir a 35% de tarifa, pronto. E depois diz assim, o azeite agora é zero. É zero provisoriamente. Não invalida que daqui a um ano volta aos 10%, ou 20% ou 30%. Portanto, também este acordo dava previsibilidade e estabilidade. E dava também força geopolítica, até porque representa União Europeia e Brasil 720 milhões de pessoas, 25% do PIB, uma força noutros continentes. Portanto, estava-nos força também a esse nível. Agora, há limites em relação às importações. Nós, neste momento, importamos cerca de 199 mil toneladas de carne bovina do Mercosul, mas isso só corresponde a 1,4%. Mas o que está na proposta são 99 mil toneladas a uma taxa de 7,5%. Portanto, há limitações e há uma outra coisa que neste momento não existe, que são cláusulas de salvaguarda. O que é isso? É se as importações para um Estado-membro variarem mais 5%, ou no preço mais 5%, pode haver uma suspensão e de uma forma rápida. Isto neste momento não existe. Ou seja, nós com o Mercosul reforçamos a reciprocidade, as cláusulas de sanidade, as obrigações de sanidade animal, vegetal, mantêm-se todas, há mais regras e há gente que se queixa, parece que queriam que tudo continuasse sem esta reciprocidade que devia existir em todos os acordos e sem estas regras e cláusulas. Mas o ponto muitas vezes que se coloca é a questão das exigências ambientais que existem na União Europeia e na América do Sul não haverão exigências ambientais tão rigorosas. E os produtos, isto é assim agora, e os produtos entram aqui. Passará a haver uma monitorização que neste momento não existe com o acordo. Ou seja, nós somos dos mais interessados em que se alarguem os mercados. E que nesse alargamento depois não nos podemos esquecer daquilo que nos diferencia e é único. O vinho verde, o alvarinho, todas as nossas denominações de origem protegida, a carne rosá, a caxena, algo que ninguém consegue Senhor repetir. Ministro, nós estamos aqui no Alqueva com esta bela imagem. Passou uma geração, como é que vê daqui por uma geração a agricultura em Portugal e aqui no Alentejo? Eu vejo-a com confiança. Temos é que fazer os investimentos que estão programados. Nós somos um país que, com o Água que Une, nós reforçamos a nossa atratividade. É resiliência também, é competitividade, é coesão territorial, é sustentabilidade e, no âmbito, depois também, daquilo que é o plano de intervenção na floresta, conseguiremos Portugal mais unido também. E com o passar desta ideia que o agricultor é o melhor de todos os ambientalistas. E é. Sr. Ministro, obrigado por ter estado. Muito obrigado. No Hora da Agir. Obrigado. Este é um tempo de crise climática. O clima mudou e nós precisamos de nos adaptar. Precisamos de inovar. Quer em regadio ou em sequeiro, esse continua a ser um desafio, levar do campo até ao prato alimentos em quantidade e em qualidade. E com o mesmo amor à terra, amor ao ambiente com que se levanta todos os dias cada agricultor. Hoje ficamos por aqui. Este programa fica disponível e esta conversa continua também nas redes sociais, no Instagram ou no TikTok, em Hora da Agir TV. E nós, já sabe, temos novo encontro marcado na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.